E aí, galera, tudo certo? Confortável? Tudo bem? Podemos continuar? Você já sabe quem eu sou, já sabe que a estrutura aqui do nosso curso tem 3 pilares, que é a liberdade, a curiosidade e a atitude. Beleza. Vocês já sabem isso, então acho que a gente já pode começar o conteúdo, né? Então, não podemos não. Tem uma coisa que vocês ainda não viram, não sabem, e como a gente não estava brincando em serviço quando a gente pensou em fazer esse curso aqui, a gente não ia deixar isso de fora, né? Tinha que ter uma parada bonitinha, então roda aí a vinheta. Agora sim começa o módulo liberdade. Muitas vezes a liberdade criativa ela é diminuída num conceito apenas de que o seu superior, seja o seu chefe, o seu pai, o irmão mais velho, ele deixa você fazer as coisas do jeito que você pensou, de acordo com o que você estava fazendo, deixa você dar aquela viajada, mas não é só isso. A liberdade para a criatividade ela é muito mais que isso. Então a gente vai falar aqui de algumas amarras que impedem a nossa liberdade criativa e que é necessário que você deixe para lá, que você ganhe essas liberdades. E a primeira das liberdades é a liberdade de um conceito de que a criatividade ela é apenas para um grupo restrito de pessoas. Não tem nada a ver. Tem gente que acha que a criatividade ela é só para artista, ela é só para publicitário, ou então é coisa de maluco. Errou! Não é por aí. Criatividade é para todo mundo. Tenha isso muito claro na sua cabeça. Tire essa primeira amarra. E criatividade é para todo mundo. Durante o curso, a gente vai falar aqui de alguns conceitos de criatividade, que existem muitos. Mas para esse módulo da liberdade, eu acho que o conceito que mais se adequa aqui é de que a criatividade é uma forma diferente de solucionar coisas, de resolver problemas. E todo mundo tem que solucionar uma coisa. Seja uma criança que está brincando ali com um quebra-cabeça ou com algum brinquedo e quer encaixar a coisa no local certo, ou quer inventar uma história diferente, ou quer fugir do berço e quer descobrir ali como vai fazer, enrolar o pai, ou os adultos também. Temos muitas coisas para resolver e a gente sempre tem que achar uma forma diferente, porque imprevistos acontecem e a gente tem que estar pronto para agir quando alguma coisa inesperada acontece. Então, se todo mundo tem que resolver alguma coisa, e muitas vezes resolver de forma diferente, então todo mundo é criativo. Pegou isso aí? Fixou? Mesmo? Então beleza. Parabéns, você já tem a sua primeira liberdade. Outra armadilha que prende a nossa liberdade criativa, ela começa ainda quando a gente é criança. E ela acontece porque a gente tem influência de uns monstros grandes e assustadores. Não são os dinossauros, são os adultos. E eu não estou falando que os adultos fazem isso de propósito, e eles fazem porque eles querem ser maus e controlar as crianças. Mas faz. Eu mesmo que estudo criatividade, que busco ter esse lado criativo e tentar desenvolver nas crianças que têm contato comigo também esse lado, volta e meia acabo dando uma escorregada e a gente acaba tendo esse errinho. Mas isso é pra gente ter na nossa cabeça que realmente não é legal e aí a gente vai aos poucos se cuidando. Tá, Duda? Você já falou muita coisa que é o adulto e a criança, mas não falou exatamente o que acontece. Você já parou para pensar que algumas vezes tem uma criança lá brincando, se divertindo, e aí algum adulto, eu nem vou falar que é você para não ficar aquele acusa-acusa aqui entre a gente, né? Um adulto qualquer
com uma criança desconhecida, assim, né? Ele veio e fala, a criança está brincando e fala: não, filho, não é assim não, a brincadeira. Deixa o papai te ensinar. E aí faz um formato que ele entende da brincadeira ou que ensinaram para ele. Mas calma aí, a criança ela estava querendo tirar 10 numa prova ou ela estava querendo se divertir? Porque se ela estava querendo se divertir e a forma como ela estava fazendo estava entretendo ela, por que não deixar continuar? Ela não estava seguindo uma regra, não estava seguindo um gabarito, então deixa ela fazer. E a gente limita essas coisas. E aí muitas vezes a gente deixa que o pensamento criativo, aquele pensamento da criança imaginar coisas fantásticas, aconteça. E não é essa a nossa intenção, né? E outra, a gente está ali para ajudar. Sim, é claro que se for uma ajuda, que se ela não fizer exatamente aquilo, ela não vai conseguir passar para uma fase adiante de uma brincadeira, e você percebe que é isso que ela quer, então tudo bem, a gente pode dar esse auxílio. Mas até esse auxílio tem que ser visto como a gente vai dar. Por quê? Porque a gente não aprende errando. Então, se a criança ela tá ali se entretendo com o brinquedo, tentando encaixar e tá vendo que não é ali o lugar certo, e ela pode até tentar bater, ficar irritada. Não, calma. Se você der tempo e for mais paciente do que ela, que a gente não pode ser menos paciente do que a criança, você vai acabar vendo que ela vai aprender. E não é isso que a gente quer, que as nossas crianças cresçam, aprendam e se desenvolvam. E aí elas comecem a fazer as coisas sozinhas. Se a gente deixar essa amarra prendendo a gente desde criança, esse aprendizado vai ficar bem mais complicado. Então, deixa a criança se divertir. Deixa que ela crie as regras dela e que ela tenha o tempo dela para o aprendizado. Beleza? Firmou? Conseguiu aí trabalhar na sua cabeça uma lembrança de alguém, não você, que já fez isso com alguma criança? Então vamos começar a prestar mais atenção para que esses momentos, claro que eles vão acontecer, mas que eles sejam cada vez mais raros. Não é que a gente não pode ajudar as nossas crianças, mas a gente tem que estar ali auxiliando, entendendo e deixando com que elas se desenvolvam. Olha só, a gente tem alguns minutos aqui e você já conquistou a sua segunda liberdade. Tá de parabéns, hein? Vamos lá. A outra amarra, né, outra armadilha que prende a gente ali e dificulta a gente a desenvolver o nosso lado criativo, também começa quando criança, mas ele vai além. Acontece durante toda a vida. Na criança, é aquele momento em que você está na escola e a professora está explicando uma coisa, você levanta a mão, faz uma pergunta e vem aquele sonoro "drrr". Retadas são aquelas crianças que não se abalam com isso. Oxe, deixa fazer, vou perguntar mesmo. E aí? Infelizmente, isso são alguns. A maioria das crianças, elas passam a pensar 1 milhão de vezes na próxima vez que ela quiser fazer uma pergunta. E às vezes ela vai ficando tímida. Será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? E boa parte delas acha melhor não perguntar. Fica quieta. E aí, acha melhor deixar de aprender do que passar por uma possível vergonha ali entre os coleguinhas. Mas olha, não é vergonha nenhuma perguntar. A gente tem que formar o nosso repertório, o nosso conhecimento. Ninguém nasce sabendo de tudo. E não é só nasce não, porque aí, lembra que eu falei que acontece quando a gente é criança, mas vai até quando a gente é adulto? Quantos adultos você conhece que tem medo de perguntar? Que está naquela conversa e alguém fala assim, olha, tal coisa, você conhece? Aham, conheço. Não, se você não conhece, fala assim, não conheço. O que é? Me explica. Aumente seu repertório, seu conhecimento. Isso é muito importante. E mais do que perguntar, para ter um conhecimento e aumentar o nosso repertório, a gente não pode ter medo de errar. A pergunta se é não só porque você não sabe nada, mas porque talvez você ache que uma coisa é outra, às vezes também nos bloqueia. E você não pode ter o medo de errar, porque não tem projeto criativo, não tem inovação,
não tem pessoas criativas se existe um medo excessivo do erro. É claro que a gente não vai buscar o erro, a nossa intenção não é errar, errar e errar. Mas ele acontece, é uma consequência da vida e a gente tem que levar isso como aprendizado. Faz parte errar. E a gente pode sim aprender com o erro. Afinal, somos humanos, né? Somos. Não somos? Ufa, tava começando a ficar com um pouco de medo. A gente tem que levar tudo como aprendizado. A gente pega um erro e aprende com ele. Ah, então um erro é legal. Pode ser. Com erro você aprende uma lição, aprende um caminho diferente para aquilo que você queria fazer, para a solução daquele seu problema ou para o seu conhecimento. Enfim, você aprende uma forma diferente para acertar. Aí você tem 2 erros diferentes. Que bom, você tem 2 aprendizados. Agora você sabe que para tal coisa você vai por um caminho e para coisa B você segue um outro caminho. Porque os primeiros caminhos que você seguiu não deram muito certo, você aprendeu. Mas aí eu errei então 2 vezes a mesma coisa. Não força, né? Aí você também é o cabeça dura. Você tá batendo ali, você viu que não dá certo, muda, cara. Você também não vai ficar ali no erro o tempo inteiro. Mas o erro pode ser um aprendizado. Aí tem gente que pode falar assim: Duda, então vamos arriscar tudo, vamos sair errando. Não, nada a ver, irmão. Não, gente, não tô falando isso. Não é coisa de doido também. Vamos arriscar tudo, porque se a gente errar, a gente aprendeu. Não, infelizmente, a gente não pode errar tanto assim. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, e você quer buscar inovação, você quer buscar algo diferente, você quer buscar ser criativo, calcule uma margem de erro que não vai pôr em risco o seu negócio. E aí você procura arriscar e procura soluções diferentes, produtos diferentes, serviços diferentes, coisas que você pode achar que vão ser inovadoras e que pode mudar o mercado e que, se der certo, vai ser muito bom para sua empresa, e arrisque. Se der certo, ótimo! Você pode se tornar um líder, né? Você pode ganhar muito dinheiro ou você pode ganhar pelo menos a sua estabilidade ali. E se der errado, você não colocou tudo a perder, porque você calculou essa margem que você pode trabalhar ali. Então funciona isso só para empresas? Não é só para empresa. Na vida pessoal também, você pode cometer alguns riscos. É claro que em determinados momentos os seus riscos podem envolver outras pessoas. E aí você tem que calcular essa margem de prejuízo para você e para as outras pessoas. Mas aí você vai deixar de fazer, agora eu sou pai, não posso arriscar. E aí quando você é pai, você vai deixar de fazer diferente? Não. Você não quer que o seu filho tenha uma vida muito melhor e que ele se desenvolva e que ele seja feliz e que ele possa ser uma mudança no mundo, uma mudança que a gente sabe que o mundo está precisando? Então por que você vai fazer a mesma coisa? Arrisque um pouquinho, mas sempre sabendo ali a sua segurança. Então, se você já sabe que você pode arriscar um pouco e que isso não vai ser coisa de louco e que o erro não é uma coisa de outro mundo, pode ser um aprendizado, e que se você não souber, você tem que perguntar para que você tenha o conhecimento, você ganhe esse conhecimento e você aumente o seu repertório. Repertório é uma coisa que a gente vai falar algumas vezes aqui. Então, se você já tem isso certo na sua cabeça, olha lá, coisa bonita, ganhou uma outra liberdade. Nas empresas, sejam públicas ou privadas, a gente também tem uma grande armadilha. O sempre foi assim. Cara, isso é muito perigoso. E eu realmente odeio essa parada. Por quê? Porque se sempre foi assim, não quer dizer que tem que continuar sendo. E isso é tão perigoso que mesmo que você não concorde, mas você acabe deixando acontecer, pode ser que em determinado momento você seja o zumbi que, quando alguém de fora, alguém que chegou há pouco tempo,
propor uma coisa diferente, uma mudança no processo, você pode ser aquele ser que vai falar assim, acho melhor não, hein? Talvez não dê muito certo. Olha, o chefe não gosta muito quando a gente faz assim não. Faz desse jeito assim, ó. Sempre foi assim. Dá certo. Dá certo pra quem, cara pálida? Ou, tá, pode ser que agora dê certo. Mas até quando vai dar certo? Porque o mundo muda o tempo inteiro. O mercado muda o tempo inteiro. Então, uma coisa que funciona agora, pode ser que não funcione depois. E também, se funciona, por que a gente não pode fazer com que fique ainda melhor? Por que a gente não pode achar uma forma criativa, uma forma inovadora de fazer aquele processo? Mesmo que a gente tenha por base esse processo do sempre foi assim, que até então funciona, se é que realmente funciona, a gente acha melhor falar que funciona, mas a gente pode ter ele por base para ir criando uma outra coisa, buscando inovação, para que antes que surja um problema, a gente já se atualizou. Porque a gente não precisa esperar chegar o caos, chegar uma crise financeira, chegar um grande baque na vida pessoal ou na empresa, para que a gente busque então a inovação. Não. O caos, ele inspira sim a criatividade, mas não é no caos que a criatividade flui, que ela surge ali pra gente. Por que isso? Porque a gente precisa de uma calmaria. Então a gente tem que ficar parado, esperando a ideia surgir. No, God! No, God, please, no! 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 Não tô falando que é isso, mas já parou para perceber que muitas vezes você tem ali muita informação chegando, muita gente falando, e aí você tá pensando e não consegue chegar, e de repente quando você deita para dormir, a cabeça vem com um monte de ideia. Por quê? Porque o seu foco naquele momento não estava no caos, você estava começando a relaxar. Você já escutou falar no momento eureka? Pois é, Arquimedes, ele foi demandado por um rei para descobrir se a coroa do rei era de ouro maciço ou se era alguma mistura. O rei estava meio desconfiado ali, né? E ele falou, tá, com o meu conhecimento, com o repertório, com o meu conhecimento técnico que eu tenho, eu sei que eu consigo, pela densidade do ouro, ver se aquilo ali é ouro ou não é. Mas ele não podia derreter a coroa. Como que ele faria isso? Pensou, se estressou, falou, nossa, eu tenho que resolver isso, o rei vai acabar cortando a minha cabeça se eu não resolver, ele pode achar que eu tô ali junto com o cara que fez para tentar enganar ele. Muito estresse na cabeça. Ele tinha um conhecimento, ele tinha um repertório ali para a solução, mas não vinha. E aí ele falou, não, vou entrar na banheira aqui, dar uma relaxada e depois então eu vou conseguir respirar e ir adiante. E assim que ele entrou na banheira, que ele já estava decidido que ele tinha que relaxar um pouco, ele entrou na banheira, a água subiu. Opa, calma aí. Se na densidade eu coloco e a água sobe, eureka, eureka, ele descobriu. E aí ele soube que colocar ali então a coroa dentro da água, ele podia ver a densidade, se fosse a densidade do ouro, ele poderia comprovar se a coroa era de ouro maciço ou se tinha umas misturinhas por ali. Então, a gente tem que ter esse cuidado de a gente se antecipar aos problemas. Porque quando o problema estiver batendo ali na nossa porta e tiver, olha, a gente precisa para ontem uma solução, porque a gente está em crise, se a gente não conseguir até amanhã, a gente vai falir. Calma, não é que nenhuma ideia vai surgir. Vai surgir porque a gente precisa e a gente acaba fazendo. Mas pode ser que aquela ideia que surja no desespero não seja a ideia ideal. Vai ser uma ideia que pode funcionar ali para aquele determinado momento.
Mas aí, mais uma vez, você não pode. Ah, funcionou, vou deixar para lá, vou esperar. Não. Busque planejar e ser criativo e criar uma solução duradoura. Porque ali quando a gente tá precisando, qualquer coisa serve. Mas não é esse o espírito que a gente quer, né? A gente não quer ser mediano, a gente quer ser demais. Então, quando você tiver uma solução ali que dá para usar, se é urgente, usa ela, mas não deixe de planejar. Agora, se não é urgente, pega ela e fala assim, não, beleza, eu tenho essa ideia aqui, já não vou morrer de fome, mas vou continuar pensando e estruturando uma coisa ainda melhor. Então, se você já pegou isso aí, ó, não espera o caos chegar. Você não precisa que uma crise financeira aconteça na sua empresa, um baque, a sua vida pessoal precisa que você tome uma atitude drástica. Não espere chegar nesse ponto. Seja criativo para ir se planejando e aprendendo aos poucos. Então vamos falar de outra liberdade. A liberdade que você tem de ir para onde ninguém nunca foi, onde pelo menos a grande maioria não vai. Sabe quando você está num jardim, ali na praça da sua cidade, e aí no meio do gramado tem aquele caminhozinho assim desgastado porque as pessoas costumam passar por ali? Sabe aonde vai te levar? Onde todo mundo já foi. E não é isso que o criativo, que o inovador quer. Ele quer buscar novos ares, fazer de uma forma diferente. Se você não for por aquele caminho, se você der a volta, será que você não vai ter uma experiência diferente? Será que você não vai olhar uma coisa por um ponto de vista diferente? E aí você vai acabar desenvolvendo a sua criatividade, ter um insight que as outras pessoas que estavam ali só cortando o caminho, andando no modo automático, tiveram ou perderam a oportunidade de ter. E é isso que a gente tem que ir. Einstein falava que insanidade é você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não é você fazer o diferente, mas é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. E a gente, na nossa vida inteira, a gente é cobrado, pô, você tem que fazer alguma coisa diferente, você está igual a todo mundo. Cadê o seu diferencial? Como é que eu vou te contratar? Por que eu deveria te contratar? Não é doido ser diferente. É doido fazer a mesma coisa e buscar que as coisas sejam diferentes para você. Ou que as outras pessoas vejam você como diferente. Ninguém descobre uma terra nova duas vezes. Teve um cara que foi e descobriu. O Brasil, por exemplo. Pedro Álvares Cabral foi o doidão que chegou e falou, velho, tá todo mundo indo por aqui? Eu vou por ali. E se tiver uma coisa boa? Vai que dá certo. Pois é. Seja esse doidão. Seja o cara que busca terras novas, que busca coisas novas, que busca experiências novas. E aí você vai acabar desenvolvendo a sua criatividade e sendo inovador. Isso vai ser consequência. Você não pode seguir um padrão. A gente sabe que o mundo precisa de mudanças. E você vai continuar fazendo a mesma coisa e esperar a mudança? Não. Seja protagonista, pega ali a rédea das coisas e fala, não, precisa mudar? Então vou fazer diferente. Eu fazia isso aqui, pra mim tava até bom, mas ou não tava, e não, eu vou fazer diferente porque eu quero um resultado diferente. Então, tira essa amarra de que você tem que seguir o que todo mundo faz. Se você seguir o que todo mundo faz, você só vai ser o que todo mundo é. Você só vai ser igual a todo mundo. Você só vai estar na média. E quem quer ser criativo, quem quer ser inovador, quer estar acima da média. Então não é esse o caminho que você tem que seguir. Pegue essa liberdade e seja diferente. Mais uma liberdade é a liberdade de expressão. Deixe que as pessoas possam falar com você, mesmo que elas pensem diferente. A gente não pode ficar ali só com pessoas que pensam igual a gente. A gente não pode só querer escutar opiniões iguais, olhar coisas pelo mesmo ângulo. Se a gente só tiver pessoas que pensam igual a gente e olhar as coisas pelo mesmo ângulo, nada muda.
Se nada muda, não é criativo, não é inovação, segue o jogo. A diversidade, ela é fundamental para a criatividade. A gente tem que buscar que pessoas diferentes estejam com a gente. Não estou falando que você tem que concordar com o que as pessoas falam. Fazer, escutei uma opinião diferente, a partir de agora eu tenho que concordar com ela. Não, mas escute. Entenda os pontos de vista e às vezes isso pode até reforçar o motivo pelo qual você não concorda com tal coisa. Mas a gente precisa nessa troca. Porque às vezes um olhar diferente para uma coisa que você olha todo dia, fala, opa, eu posso somar o conhecimento que eu tenho, o repertório que eu tenho, com isso que essa pessoa falou, e aí vai dar ainda mais certo o que eu estou fazendo. Não estou nem falando que uma coisa estava dando errado e vai dar certo. Vai dar ainda mais certo. Então, deixe com que as pessoas falem, que as pessoas pensem, mas também faça com que as pessoas te ouçam. Você também não pode ser aquele cara da liberdade de expressão que, na verdade, é só para receber. Joga também a sua informação. Joga essa informação para o mundo. Porque aí as pessoas vão saber como você pensa. Tem uma teoria da comunicação, que é a espiral do silêncio, que fala que as pessoas, muitas vezes, elas pensam de determinada forma, mas elas ficam caladas. Elas são maioria, mas elas ficam caladas. E aí uma minoria vem e expressa a sua opinião. E como só eles expressaram, acaba que as pessoas acham que a maioria pensa daquela forma. Então, existem formas diferentes de pensar. É importante que existam formas diferentes de pensar, mas deixe clara a sua posição. Essa questão da liberdade, da diversidade, de repertório, a gente vai lembrar um pouco também lá no módulo de curiosidade. Mas, por enquanto, fica por aqui. Foi tanta liberdade que se você for solteiro, talvez role até um Vale Night, né? Tô brincando, ainda bem que a patroa não ouviu ali. Segue o jogo, o módulo da liberdade fica por aqui. Vamos lá pro módulo de curiosidade. Tô curioso para saber como é que vai ser isso aí.